Boa noite a todos. Câmara Municipal de Herculândia, 24/11/2025, 20ª Sessão Ordinária de 2025. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para a instalação dessa sessão, sigo com a leitura de uma citação bíblica. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14:6. Solicita a leitura da ata da 19ª sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro de 2025. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da 19ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2025, realizada às 20 horas do dia 10 de novembro de 2025, no recinto da Câmara Municipal de Herculândia, e transmitida pela página da Câmara Municipal no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariado pelos vereadores: primeiro secretário, Marcelo Edgar da Silva, e pela segunda secretária, Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, Vitor Henrique Costa, Tatiana de Oliveira Campos e Marcelo Edgar da Silva. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. O presidente seguiu solicitando a leitura de uma citação bíblica. Solicitou a leitura das atas da 18ª Sessão Ordinária e da 29ª Sessão Extraordinária, que foram realizadas no dia 29 de outubro de 2025, que após lidas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, solicitou a leitura da matéria do expediente, correspondência do Legislativo, leitura das indicações números 165, 166/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, números 167, 168 e 169/2025, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha. Número 170, 171/2025, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lidas forem devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 14/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que institui no calendário oficial de eventos do município de Herculândia o Dia Municipal da Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro, que após lido foram devidamente encaminhadas às comissões. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre a leitura dos ofícios número 70/2025 e 71/2025, que respondem respectivamente aos requerimentos número 33/2025 e 34/2025. O presidente franqueou a palavra no expediente e quem fosse fazer o uso, que fizesse a inscrição. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos fez o uso e discorreu sobre suas indicações. Discorreu sobre a importância da operação tapa-buracos, que deve ser atendida, e parabenizou o vereador Lorival Bonfim Rocha por sua indicação ao almoxerifado e parabenizou também os vereadores por suas indicações. O vereador Lorival Bonfim Rocha fez o uso e discorreu sobre suas indicações. Discorreu sobre a resposta do requerimento, onde não pode ser substituído o ônibus. O vereador João Severino da Silva discorreu sobre o requerimento, onde já havia feito indicações sobre a ponte, e discorreu sobre a importância das indicações para serem atendidas. O vereador Marcelo Edgar da Silva discorreu sobre suas indicações e sobre as visitas ao ginásio de esporte. A vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella parabenizou todos os vereadores por suas indicações e parabenizou a comunidade católica pelo seu primeiro acampa Crisma. Na ordem do dia, o presidente solicitou a leitura do veto, número 1/2025, sobre razão do veto ao projeto de lei do Legislativo, número 5/2025, que teve sua leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, foi votado em única votação. O veto foi derrubado por unanimidade por todos os vereadores da Casa. O presidente franqueou a palavra para a explicação pessoal e pediu para que seja feita sua inscrição, onde a vereadora Tatiana de Oliveira Campos fez o uso.
Agradeceu sobre os votos contrários ao veto. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 24/11/2025, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovada por unanimidade. Correspondência do Legislativo. Solicita a leitura das indicações 172 e 173, de autoria do vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, 174, 175, 176, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, 177, 178, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira de Campos, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Câmara Municipal de Herculândia, indicação número 172/2025. O vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que junto à Secretaria Municipal da Agricultura, reative a horta comunitária no município, no Espaço Amigo, no Núcleo Habitacional e Herculândia C, com suporte técnico e materiais básicos para seu pleno funcionamento, contemplando especialmente as famílias e as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo fortalecer a política pública, inclusivas, promovendo gerações de renda, ocupação produtiva e qualidade de vida à população vulnerável do município. A reativação da horta comunitária em parceria com a Secretaria da Agricultura possibilitará que as pessoas que necessitam de assistências encontrem um espaço de trabalho digno, produtivo e de desenvolvimento pessoal, além de cultivar alimentos para o consumo próprio, e principalmente terão oportunidade de obter renda extra com a comercialização dos produtos, bem como poderão prestar serviços remunerados à população em atividades relacionadas ao serviço geral, conforme a qualificação de cada um. Trata-se de uma ação que promove a cidadania, incentiva ao empreendedorismo, inclusão social e segurança alimentar, pilares indispensáveis para o fortalecimento comunitário. Diante da relevância pública da indicação, conto com o apoio do Executivo em conjunto com a Secretaria da Agricultura para que essa iniciativa seja reativada e possa novamente beneficiar nossas famílias, contribuindo para um município mais humano, participativo e sustentável. Plenário Jovino Antônio Neves, 18 de novembro de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches. Indicação número 173/2025. O vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que juntamente à Secretaria Municipal de Saúde seja elaborado e implementado um horário especial de atendimento na farmácia municipal, durante os feriados prolongados, a fim de garantir o acesso contínuo da população aos medicamentos essenciais. Justificativa. A presente indicação visa assegurar à população o acesso contínuo aos medicamentos essenciais, especialmente nos períodos de feriados prolongados, e pontos facultativos, quando a suspensão do serviço pode deixar inúmeros pacientes sem tratamentos regulares. A implementação de um horário especial de atendimento é importante, pois nem sempre o usuário consegue se antecipar à retirada dos medicamentos antes do feriado extenso, seja por falta do transporte, jornada de trabalho, imprevisto de saúde ou até mesmo por desconhecimento da programação municipal. Diante disso, torna-se necessário que seja definido, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde, um cronograma de atendimento específico, para que esses dias sejam contemplados com horários adequados de funcionamento, escala de farmacêuticos e servidores para garantir o plantão. Além disso, é fundamental que ocorra a comunicação prévia à população, utilizando-se dos canais oficiais da Prefeitura, como sites e redes sociais. Tais medidas garantem transparência, organização e principalmente a continuidade do tratamento de todos os usuários do Sistema de Saúde Municipal. Plenário Jovino Antônio Neves, 18 de novembro de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches.
Indicação número 174/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, ao Poder Executivo Municipal, a implantação de um projeto pela Secretaria da Saúde e Área Social para atendimento de terapias alternativas de medicina antropológicas, acupunturas e fisioterapia e termalismo social, crinoterapia, arteterapia, biodança, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, reflexologia, reiki, para as crianças, terapia comunitária, integrativa, especial, yoga para as mulheres e idosos em geral, município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. Trata-se de uma indicação a qual o Executivo Municipal poderá criar com base na portaria 971 de 3/5/2006 do Ministério da Saúde, que institui e aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, a portaria 849/2017, que amplia e as suas considerações respaldada pela Constituição Federais e leis peculiares para atendimento público de terapia medicinal, uma alternativa que usa os espaços físicos naturais como os pontos de terapia de acompanhamento da saúde da coletividade, amenizando o fluxo da demanda no atendimento da saúde de crianças, adolescentes, mulheres e em especial aos idosos. As terapias são reconhecidas com a Organização Mundial de Saúde e estão inseridas como prevenção, orientação e educação e alternativa de tratamento e acompanhamento da saúde pública. Um bom projeto pode ser feito à Secretaria da Saúde e à Secretaria do Serviço Social. Por isso se faz necessário esta indicação. Plenário de sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 19 de novembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 175/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, a criação de um mecanismo de telefonia 0800 para denúncia de diversas municipalidades, município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. Essa indicação trata de uma necessidade emergencial na municipalidade e requer urgência para o atendimento público. Herculândia tem dificuldade imensa para ouvir as denúncias. Muitas vezes os munícipes têm a intenção de colaborar com as situações emergenciais, como vazamento de água, casos de falta de água, iluminação em setores públicos, como por exemplo praças, escolas e outros prédios públicos, e até mesmo dar sugestões para que passam despercebidos pelos setores responsáveis. Este 0800 vem colaborar com a ouvidoria municipal. Sugiro um aparelho tipo secretaria eletrônica com sistema 0800 com atendimento 24 horas, inclusive fins de semana e feriados. Muitas vezes as denúncias são reservadas e anônimas e requer soluções imediatas, evitando repercussões negativas, exposições distorcidas de acontecimento, entre outros fatos já evidenciados, inclusive via rede social, que tornou-se mais comum e de exposição desnecessária, vista que a situação fica desagradável para os gestores executivos, por isso se faz necessário esta indicação. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 19 de novembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 176/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, com o objetivo de sugerir à administração municipal a adoção da seguinte medida político-administrativa, de interesse da comunidade: instalar equipamentos de energia fotovoltaica nos prédios públicos municipal, município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. Com o objetivo de expor a importância e relevância da medida presente, sugerida ao Poder Executivo, passa a expor os motivos pelos quais entendo a mesma necessidade. Energia solar e energia elétrica produzida através da luz do sol, também conhecido como energia fotovoltaica. Os fótons existem na luz solar, despendem os elétrons que estão parados na célula fotovoltaica.
passam a se movimentar de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica, que mediante uma diferença de potencial entre positivo e negativo, a chamada tensão elétrica contribui e deixam disponível essa energia para uso. Para termos a quantia necessária de energia para funcionar nossos equipamentos, é necessária a instalação de várias células, agrupadas no que chamamos de módulos, ou placas fotovoltaicas, com tecnologia de ponta para aumentar a eficiência. Toda corrente elétrica gerada precisa passar pelo inversor para transformá-la em tensão alternada nas configurações compatíveis com a tensão elétrica, fornecida pela concessionária de sistema. As principais vantagens das usinas solares fotovoltaicas são de utilizarem uma fonte de energia alternativa, renovável e gratuita, terem uma durabilidade de mais de 25 anos e baixo custo de manutenção. Portanto, considerando que esta municipalidade tem um gasto altíssimo mensais em eletricidade, seria de extrema necessidade a implantação do sistema fotovoltaico nos prédios públicos municipais, gerando assim economia ao erário. Por isso se faz necessário esta indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, Herculândia, 19 de novembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 177/2025. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica o excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Paulo Sérgio de Oliveira, que através da Secretaria Municipal da Educação seja pactuado com o setor responsável em inspeções e limpezas periódicas das áreas externas dos imóveis da rede municipal de ensino. Justificativa. Algumas reclamações são frequentes quando se trata da limpeza externa dos espaços onde estão instalados repartições de ensino municipal, um local pautado como diversas vezes pelo Poder Legislativo. É um terreno da Prefeitura localizado ao lado da CEMEI Leda Novaes Tenório. Outro ponto que necessita de atenção é a parte externa da rua Segundo Tonini, da CEMEI, professora Juliana Cristina Gonçalves, que, como mostra foto em anexo, se encontra com um mato muito alto, se tornando um foco de insetos e animais peçonhentos e facilitando a entrada dos mesmos à CEMEI. Pensando na segurança do bem-estar dos alunos da rede municipal de ensino, é que se faz necessária a presente indicação. Herculândia, 19 de novembro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 178/2025. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, Paulo Sérgio de Oliveira, que através do Conselho Municipal de Trânsito seja efetuada a instalação de um redutor de velocidade, quebra-mola, na rua 15 de novembro, altura do número 938, bairro Bandeirantes, e na rua Pedro Gasque Jimenez, altura do número 257, no núcleo habitacional Contador Davi Jorge, já protocolado até mesmo abaixo, assinado dos moradores. Justificativa. A vereadora que essa subscreve faz a presente indicação conforme pedido dos moradores das ruas, sendo que já presenciaram acidentes devido ao excesso da velocidade dos veículos que por lá trafegam. Vale ressaltar que tal propositura foi apresentada anteriormente através das indicações número 28/2021, número 54/2022, número 58/2023, 069/2024. Por esta razão, se faz necessária a presente indicação. Herculândia, 19 de novembro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 183/2025. O vereador João Severino da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que realiza a implantação de um redutor de velocidade, quebra-molas, na Avenida Salim Aliemed, entre os números 494 a 502. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação, pois os moradores do local reclamam da alta velocidade dos veículos que transitam na avenida. Plenário Jovino Antônio Neves, 19 de novembro de 2025, João Severino da Silva. Solicita a leitura do projeto de lei legislativo número 015/2025, que dispõe sobre a abertura de decreto suplementar conforme especifica e da outras providências, de autoria da mesa diretora.
Câmara Municipal de Herculândia, projeto de lei do Legislativo número 15/2025, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, conforme especifica e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Herculândia, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 4º, artigo 26 do Regimento Interno, apresenta o presente projeto de lei para apreciação do plenário. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Herculândia autorizado a realizar a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 36.000 para suplementação da seguinte dotação orçamentária do corrente exercício. Corpo Legislativo. Total a suplementar, R$ 36.000. Artigo 2º. O recurso para suplementação constante no artigo anterior correrá por conta de anulação parcial no valor de R$ 36.000 das seguintes dotações orçamentárias. Corpo Legislativo. Total a anular, R$ 36.000. Artigo 3º. Ficam incluídas na Lei Orçamentária Anual as alterações constantes no artigo 1 e 2 desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Herculândia, 12 de novembro de 2025, Marco Francisco da Silva Sanches, Marcela Edgar da Silva e Tatiane de Oliveira Campos. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 36.000, destinado a custear a reforma dos quadros do ex-presidente da Câmara, conserto do telhado do prédio da Câmara, projeto e gestão de construção da garagem, aquisição de cortinas e substituição do sistema de som do plenário, garantindo melhores condições de funcionamento e qualidade nas atividades legislativas. Os recursos serão provenientes de anulação parcial de outras dotações orçamentárias, conforme especificado no projeto, observando o equilíbrio orçamentário e as normas da Lei Federal nº 4.320/64. Diante do exposto, solicita-se a aprovação do presente projeto de lei pelos nobres vereadores. Herculândia, 12 de novembro de 2025, Marco Francisco da Silva Sanches, Marcela Edgar da Silva e Tatiane de Oliveira Campos. Solicita a leitura do ofício número 72/2025, referente à resposta do requerimento número 35/2025. Prefeitura Municipal de Herculândia, ofício número 72/2025, referente ao ofício número 59/2025, requerimento número 35/2025. Herculândia, 12 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 35/2025, de autoria dos nobres vereadores Marcela Edgar da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches, Lorival Bonfim Rocha, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Tatiane de Oliveira Campos, João Severino da Silva, Cristian Rodrigues Araújo, Vitor Henrique Costa e José Reinaldo de Carvalho, referente ao trâmite à avaliação das indicações apresentadas pelos nobres vereadores desta Casa Legislativa, vimos respeitosamente prestar os seguintes esclarecimentos. Informo que o chefe do Poder Executivo recebe regularmente as indicações encaminhadas pela Câmara Municipal, sendo verificada a disponibilidade orçamentária, prioridade administrativa, aspecto técnico e legais para sua implementação e posteriormente direcionado aos setores competentes, conforme a natureza de cada solicitação. Vale destacar que, conforme o regimento interno desta Câmara Municipal, em seu artigo 209, indicação é a proposição na qual os vereadores sugerem aos poderes competentes a adoção de medidas entendidas como de interesse público no desenvolvimento das atividades administrativas. Como o próprio dispositivo estabelece, trata de sugestões, não havendo, portanto, obrigatoriedade legal de execução por parte do Executivo. Destarte, esta administração tem um compromisso com a transparência e com o diálogo institucional e valoriza a contribuição dos nobres vereadores na identificação da demanda da população. No entanto, a implementação das medidas sugeridas está condicionada aos critérios técnicos e à disponibilidade de recursos dentro do planejamento estratégico da gestão municipal. No caso específico das indicações mencionadas no requerimento referente à instalação de obstáculo no trânsito na rua Gastão Vidigal, informo que a solicitação foi devidamente encaminhada ao setor competente, conforme documento em anexo,
Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Informação número 1/2025, Herculândia, 11 de novembro de 2025, ao setor jurídico. Assunto: indicações referentes à instalação de lombadas redutores de velocidade. Informamos que as indicações número 86/2024, indicação número 7/2025 e a 158/2025 dos respectivos vereadores Tatiana de Oliveira Campos, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella e Lorival Bonfim Rocha, apresentada pela Casa Legislativa, referente à instalação de lombadas nas vias públicas do município que foram encaminhadas à Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Obras e Trânsito, para análise técnica e providências cabíveis. Ressaltamos que, conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN, a implantação de redutores de velocidades depende de estudo técnicos prévio, que verifica a necessidade, localização adequada e viabilidade da medida. Após realizada a vistoria na Rua Gastão Vidigal, juntamente com o responsável pela manutenção do trânsito, tendo como parecer favorável de apenas uma instalação de lombada, situada de frente ao número 625, sendo que ficará dependendo da disponibilidade orçamentária do município para realizar tal pedido, conforme a indicação número 158/2025. Com relação às outras indicações, informa que indicação número 7/2025 tem a mesma finalidade da indicação número 158/2025. A indicação número 86/2024 não seria viável uma lombada naquele local, tendo em vista que a rua não tem mais de 100 metros e ainda existe uma valeta na esquina com a Castro Alves, pela Rua Gastão Vidigal. Faz uma curva que dá acesso à Rua João Mendonça Guilherme, o qual foi sugerido neste quarteirão que colocasse uma sinalização de pare. Sendo assim, possivelmente, se controlaria a velocidade sem a necessidade de lombadas. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e para acompanhar o andamento das referidas solicitações junto ao Poder Executivo. Atenciosamente, Marco Antônio de Brito, Secretário Municipal de Secretaria Pública e Defesa Civil. Está franqueado o uso da palavra no expediente. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa e quem nos assiste pela rede social. Boa noite a todos. Nos últimos meses, nós, vereadores, temos feito alguns comentários, né, da importância das indicações, né, solicitadas. Essas indicações, é um meio que a gente tem, né, de fazer essa solicitação ao Executivo, e então a gente passa aqui pela Câmara e encaminha para o Executivo. Bom, a resposta que veio aqui, parece que estão querendo vai dar andamento, né, em algumas solicitações anteriores. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente parabenizar, né? Parabenizo pelo que está escrito, mas a gente quer ver se realmente sai do papel e vai para o chão, porque é necessário essas solicitações. Então, vamos aguardar para a gente mais para frente, no devido exato momento, a gente faz mais comentários sobre isso. Falar das indicações de hoje, no qual todas são bastante interessantes. Eu falo da indicação do nobre vereador, presidente da Câmara, o Marcos, da horta, né, que seria uma horta talvez ali até comunitária, não sei como que seria, mas a exemplo que já teve essas hortas, e inclusive também ali na escola Juliânia, e era uma horta muito boa. Ali saía muitas verduras, que abasteceu muitas crianças, muitas famílias de mais vulneráveis. Então, parabéns, Marcos, aí pela indicação, bem lembrada, né, boa. E também
pela solicitação dos medicamentos, né, que a farmácia fica aberta em dias assim, de feriados, né, desculpa, feriados, para ficar com mais acessibilidade para o pessoal, né, fazer a retirada dos seus medicamentos, para quem passa por um médico, para que possa dar início ou dar continuidade ao seu tratamento, né. Então, parabéns aí. As indicações da Tati também, principalmente a 177, que é a limpeza periódica, né, nas áreas externas dos prédios públicos, né, do ensino. Eu falo até mais, né, além da limpeza, até mais uma manutenção, né, porque tem algumas coisas que tem que ser feitas. Então, parabéns pela indicação, também muito boa. E as lombadas, né, que a gente vem comentando, que todas elas são a pedido da própria população, pois todas elas existem, onde estão sendo solicitadas, existem altas velocidades de automóveis, motocicletas, que colocam em risco a população. E da minha indicação, eu vou falar da 174, essa terapia alternativa, né, que existe aí, entre outras, acupuntura e outras, terapia comunitária integrativa, né, especialmente para criança, e também em especial yoga, né, para mulher e idosos, né, que são prevenção, né, para diminuir o problema de saúde. Então a gente gostaria que olhasse com bastante atenção. A indicação 175-0800, sabemos que a Prefeitura já tem a ouvidoria municipal, e existe o telefone fixo, e existe um celular WhatsApp. Mas o 0800 é um mecanismo que muito mais efetivo para que toda a população possa fazer as suas, não só reclamações, inclusive sugestões, elogios, e que seja registrado, né, em tempo hábil, para que as coisas comecem a andar com maior clareza, né, com maior facilidade, e que resolva, né, o mais rápido possível. E a indicação 176, energia fotovoltaica, seria muito interessante, pois a Prefeitura tem um índice altíssimo de gasto com energia elétrica. E essa fotovoltaica a gente tem visto em todos os setores, não só em setores públicos como os privados, que tem dado resultado positivo. Tem vários municípios que já adotou essa medida, colocaram essa fotovoltaico e com resultado bem positivo. E esse dinheiro, essa sobra do dinheiro, essa economia, que no caso aí seria interessante, aplicaria em medicamento, em outra localização, né? Mas era isso que eu queria falar, e parabéns a todos aí pelas indicações, tá? Muito obrigado. Boa noite, presidente, primeiro secretário, aos nobres pares, aos funcionários da casa e à população que nos acompanha através dessa transmissão ao vivo. Quero parabenizar também, assim como o Lorival parabenizou, todos os autores de proposituras nessa noite de hoje, todas são válidas. Quanto à resposta do requerimento, realmente ainda não é o momento de parabenizar, porque a gente vê que será atendido conforme o orçamento, né? Então vamos aguardar o orçamento para ver acontecer. Quero só explanar um pouquinho sobre as indicações apresentadas por mim nesta noite, sobre a indicação dos obstáculos da Rua 15 de Novembro e da Pedro Gasques de Menes. Eu acredito que quando a gente solicita uma numeração, é aquilo que a gente escuta e o que a população nos pede. Porém, cabe ao Conselho Municipal de Trânsito, já que ele existe, avaliar realmente se é a numeração correta ou não, como uma resposta do obstáculo da Gastão Vidigal, que eu achei interessante, que foi avaliado que o número correto seria tal número. Então, que pelo menos esse feedback nós pudéssemos ter, né, para poder falar para a população, olha, esse local foi avaliado, não é o local ideal, mas foi sugerido tal outra numeração. E é muito triste quando a gente se repete, porque como vocês puderam ver, desde 2021, a mesma indicação ela vem sendo apresentada e nada foi feito até o momento. Sobre o obstáculo da 15 de novembro,
a rua da qual nós temos ali 2 vereadores, o João Severino, eu. Ontem nós quase tivemos uma tragédia nesse local, não só pela falta de obstáculo, mas também pela falta de policiamento que a gente tem no nosso município, mas o obstáculo naquele local seria de extrema importância para que nós não tivéssemos um ato ali de um motoqueiro empinando, fazendo graça, do qual até mesmo um morador se revoltou e queria fazer justiça com as próprias mãos. Então, teria poupado essa situação. Na Pedro Gasques de Menes, alguns moradores realizaram aí até mesmo um abaixo-assinado, que é de meu conhecimento, que aconteceu e foi protocolado, e como resposta verbal que seria providenciada esse quebra-mola dentro de 60 dias, até o momento isso não aconteceu. Então fica aí a prova de que essas indicações, essas solicitações não são desejos do vereador, mas que são necessidades realmente dos moradores. Sobre a limpeza da área externa da rede municipal de ensino, já vem sido trabalhado e falado bastante sobre o espaço que nós temos lá no Herculândia B, e realmente eu recebi uma denúncia da qual fui constatar pessoalmente, o espaço do qual faz muro com a CEMEI, na rua Segundo Tonino, encontra com mato muito alto realmente. Ao protocolar essa indicação, também entrei em contato com o secretário da Educação, tenho bastante afinidade com ele, liberdade de estar conversando, achei importante estar conversando pessoalmente com ele sobre isso, e o relato é de que ele realmente pede, mas que também não é atendido. Então fica aqui uma situação que sirva de conforto para os vereadores, mas que não é legal, nem mesmo os secretários estão sendo atendidos, né, em relação a essas solicitações. Imagina se for, então, reparos maiores, mas o mínimo seria a limpeza, porque nós temos crianças, nossos filhos, nossos familiares, o nosso futuro está lá dentro. Então, seria muito interessante que a vidas fossem poupadas, né? E faltou uma indicação aqui, da qual eu até tentei protocolar, achei que já fazia tanto tempo que eu já havia protocolado, em conversa com o nobre vereador João Severino, a situação que se encontra na rua 15 de novembro, com a quantidade de buracos profundos que nós temos ali. O amortecedor do meu carro já não tem condições mais, porque todos os dias eu caio no buraco, e que para nós, gente, é vergonhoso. Esse fim de semana mesmo eu tive com visita na minha casa, pessoal que veio de fora, que debocha. Mas na esquina da vereadora está nessa situação, imagina o resto da cidade. E não só na minha esquina, mas na esquina do João também, né? Buracos que é praticamente impossível você desviar, nem de moto você consegue desviar deles mais, de tantos que tem na rua 15 de novembro. Não é possível um recap, mas então uma operação tapa-buracos. Essa indicação ela foi apresentada, a número 137, foi apresentada na sessão do dia 18 de agosto. Não temos aí os 120 dias da última apresentação, mas fica aqui a minha indignação de forma verbal. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, demais vereadores, público presente que nos acompanha nas redes sociais. Também gostaria de falar sobre a resposta aqui do requerimento, né, sobre as indicações, que acho que no momento é o assunto mais comentado entre nós vereadores sobre essas questões aí. E, por fim, a gente poder ter uma resposta aqui, né, que a gente obteve uma resposta que realmente o Poder Executivo está recebendo essas indicações, está passando por eles, e ele também está encaminhando aí aos setores competentes. Vimos aí também, né, a resposta daquele obstáculo lá na Gastão Vidigal, que tinha mais de 3 indicações desde o ano passado, e que agora a gente também vê aqui, né, em documento, que agora tem o secretário municipal de Segurança, Defesa Pública, e do secretário, né, daqui que vai ter do Trânsito. Então, isso daí é muito bom a gente poder saber que tem tudo isso aí já programado aqui no nosso município. E a gente fala muito dessas questões aí, de obstáculo, mas é o que a gente sempre fala aqui, a questão da sinalização, né? Que muitas das ruas, se tivesse um pare, se ela tivesse bem sinalizada, ajudava pra caramba, né? Mas, infelizmente, não está tendo, então fica bem difícil, a população fica cobrando mesmo essas questões. E realmente a velocidade que os veículos estão andando na cidade aí é muito alta e muito perigosa. Então eu queria comentar a respeito dessa resposta aí, que pelo menos agora a gente tem um parecer aqui em mãos para a gente poder também mostrar para a população.
Queria cumprimentar os pares da mesa, os demais vereadores, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e os funcionários da casa. Que nem foi dito aqui, parabenizar todos os vereadores aqui que fizeram as suas indicações. Com certeza todas são muito bem-vindas e que o prefeito olhe com mais atenção as indicações, porque o vereador é a voz do povo, né? Eles falam isso aqui, que nem a nobre vereadora Tati falou, não é da cabeça do vereador, é o que a gente escuta no dia a dia, o que a gente vê e acha correto, e é uma forma também da gente estar orientando a administração. Queria rapidamente falar a respeito das minhas duas indicações. Uma delas é a respeito da abertura da farmácia ali aos finais de semana, porque agora mesmo teve esse final de semana aqui, que prolongado, né? Ia ficar vários dias sem funcionar e comentei com o executivo, não consegui contato com a secretária, que não estava, mas depois da conversa e falei que ia fazer a indicação, me informaram que ia ficar aberto lá um período. Eu não cheguei a passar para ver, mas acredito que ficou aberto, né? Então, ainda bem que na parte da manhã, né, Marcelo? Na parte da manhã, pelo menos é alguma coisa, né? Para o bem-estar da população também. E a outra indicação é a respeito da horta comunitária, que também na outro mandato, na outra legislatura, eu também cobrei, teve promessa que ia implantar. Eu, no mandato do ex-prefeito Richard, eu tive o privilégio de ser o autor lá, encabecei na época lá, junto com o Richard, a horta comunitária lá naquele espaço lá. Foi um sucesso total. Aí, infelizmente, eu acho que o sucesso foi tanto que, por motivos políticos, que eu sei, na época, acabou acabando, infelizmente acabou. Aí, em conversa com o atual prefeito, pedi a ele que era um sucesso ali para os moradores do bairro, as crianças, para as pessoas que têm alguma dificuldade de ressocialização. Ali seria um ponto ali para a pessoa ir ali, estar ali ocupando a mente, produzindo, e pensamento da gente também. Poderia até as pessoas que estivessem ali trabalhando, um monitor, né, junto com o secretário da Agricultura ali, a pessoa saber que teriam as pessoas trabalhando ali, poderia ir lá, dar um serviço para a pessoa sair dali, carpir um lote, levar para uma propriedade, alguma coisa, porque, infelizmente, se não tiver uma assistência social, um olhar voltado para essas pessoas de vulnerabilidade, as pessoas acabam voltando para o alcoolismo, para as drogas, e ali seria uma coisa que eu acho que seria muito boa para estar acontecendo. E vamos torcer para que o prefeito olhe com bons olhos e que isso realmente aconteça. É só, muito obrigado. Solicito a leitura, discussão e primeira votação do projeto de lei legislativo 14/2025, que institui no calendário oficial de eventos do município de Herculândia o Dia Municipal da Educação Física, a ser comemorada anualmente no dia 1º de setembro. Senhor presidente, peço dispensa do referido projeto e da leitura, conforme o artigo... Senhor presidente, peço dispensa do referido projeto. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso, fazer a inscrição. Boa noite mais uma vez. Eu vou fazer um breve uso, já que sou autora do referido projeto de lei. Só para deixar claro que instituir no calendário oficial de eventos do município essa data não é só mais uma data a mais a ser comemorada,
mas em conversa com o Marquinhos, do CREF, e vendo aí o que aconteceu este ano nos municípios de Tupã, Queiroz, essa parceria do órgão, né, competente, pôde proporcionar homenagens para esses educadores físicos da rede municipal. Então, ele me procurou para que o município de Horcolândia também pudesse ter, para o próximo ano, essa entrega de homenagens, que é totalmente por conta do CREF, mas que precisa ser regulamentada via lei municipal para que eles possam fazer essa parceria com o município e entregar essas homenagens. Peço aí para vocês o apoio neste projeto que vem a agregar e que não teremos custo para execução. Está em votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Nada mais constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para a explicação pessoal. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Em nome de toda a minha família, eu agradeço todos os vereadores, funcionários da casa, pela homenagem que foi cedida ao meu irmão Luciano. Tá? Deus abençoe a todos. Aproveitando a oportunidade, em nome dos republicanos de Horcolândia, do qual eu faço parte, juntamente com o vereador presidente Marcos, o vereador Marcelinho, vice-prefeito Sebastião Barraca, e também o nosso presidente do Republicano de Horcolândia, o assessor de gabinete de deputado Jomaci Santos, Cícero Bezerra. Nós temos a honra de convidar todos os demais vereadores, funcionários da casa, e toda a população de Horcolândia, né, e mais algum da região querer participar, para recepcionar o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Guilherme Piai. Também convidando todos os modeiros de Horcolândia, também a todo o pessoal da agricultura, principalmente o pessoal do agro, né, que possa vir fazer parte desta reunião, que será no próximo sábado, dia 29, acho que às 9 da manhã, aqui mesmo nesta casa, né, legislativa. E é um bate-papo informal, né, mas do qual pode render muito frutos, né? E seria bastante interessante que o pessoal da agricultura, os modeiros, o pessoal do agro, enfim, o convite ele é estendido a toda a população, né? Seria bastante interessante para que possa tirar dúvidas, bater um papo legal aí com o secretário Guilherme Piai, né? Então, assim, é bastante honroso para a gente esse convite. Aí está estendido a toda a população. A gente conta aí com a presença de todos aí, tá? Muito obrigado, viu? Eu quero só deixar registrado aqui que nós realizamos no dia 11 de novembro, pela primeira vez em Horcolândia, através do Semeadoras do Agro, o programa Mulheres é Tempo de Semear. O primeiro de alguns encontros que virão, com fé em Deus. Quero agradecer aqui aos nobres vereadores que estiveram presentes, que ajudaram de alguma forma para que o evento pudesse acontecer. O Vitinho nos ajudou no antes e no depois, né, Vitinho? Até mesmo com o empréstimo dos equipamentos dele lá para decoração. Foi muito bom, acredito que contribuiu com informações, com palestras sobre o empreendedorismo, até mesmo sobre saúde. Agradeço ao prefeito municipal que aceitou
que esse evento pudesse acontecer no nosso município, em especial ao Hugo, o agrônomo do município também, que veio a ajudar, que não mediu esforços para poder nos ajudar não só a montar, mas com a organização, o pós, em tudo. Quero dizer que no próximo sábado, no dia 29, nós teremos também, pela primeira vez em Herculândia, o curso de Cuidados da Melhor Idade, para pessoas que queiram aí realizar um curso para poder lidar com pacientes, com idosos, tem entrega de certificado, então tem um grupo já formado de 30 pessoas, fico feliz que nós vimos conseguindo capacitar a população para poder ter uma mão de obra qualificada para o trabalho. Quero agradecer ao vereador Marcelinho, que nos convidou para estar participando no último domingo, dia 23, do Jogo Solidário, com arrecadação aí de produtos de higiene para a Clínica Terapêutica Raiz. Estive presente, não pude ficar durante todo o evento, estava com visita em casa, mas parabéns pela iniciativa, Marcelinho, e conte sempre conosco. Boa noite, muito obrigada. Também gostaria de falar sobre essa questão aí do jogo solidário, agradecer também a presença de todos que estiveram lá presentes, agradecer também aí todo o pessoal que colaborou, os jogadores, as pessoas que aderiu aí também à ideia, foi muito bom, graças a Deus. Hoje o pastor Márcio foi lá pegar os produtos que a gente tinha arrecadado e a gente vê que a alegria que ele ficou em ver aquela arrecadação que teve. Então a ideia é muito gratificante, a gente fica muito contente e quero agradecer a todos aí que de alguma forma aí colaborou para que aquele jogo ali pudesse acontecer. Que possa vir mais, né? Mais jogos por aí que a gente possa estar contribuindo. Também queria já falar aqui sobre o convite para o dia 26/11, às 19h30, na Câmara Municipal, né? Sobre o Novembro Azul, onde vai ter a palestra com o Dr. Benjamin. Então a gente também aí passa o convite a toda a população, aos homens aí que possa estar vindo aí acompanhar essa palestra junto com a gente aqui na Câmara. E também parabenizar o nosso nobre companheiro Vitinho aí, pelas conquistas que vem tendo aí na prova dos 3 tambores. Não só ele, como a gente tem bastante pessoas aqui de Herculândia que participam dessas provas aí. E a gente vê assim a conquista que está tendo, né? Então, queria parabenizar você aí, Vitinho, que está sendo um grande orgulho aí para nossa cidade, não só você, né? Mas como várias outras pessoas aí. E é só isso. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão e anunciando em seguida a 30ª sessão extraordinária.
Câmara Municipal de Herculândia, 24/11/2025. 30ª Sessão Extraordinária de 2025. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para instalação dessa sessão, sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão extraordinária. Solicita a leitura do edital de convocação. Câmara Municipal de Herculândia, edital de convocação. Nos termos do disposto do artigo 150, parágrafo 1 e 2 do Regimento Interno desta Câmara Municipal e com fundamento no artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, vimos com a devida vênia perante Vossas Excelências para certificá-las da convocação extraordinária da Câmara Municipal, destinada à respectiva apreciação e votação dos projetos de lei do Legislativo número 1415/2025, razão porque fica convocada a 30ª e 31ª sessões extraordinárias na Câmara Municipal de Herculândia, a serem realizadas no dia 24 de novembro de 2025, após a sessão ordinária, ficando assim Vossas Excelências convocados a participar das referidas sessões, nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do Regimento Interno desta Casa. Ciência de todos os vereadores. Solicita a leitura, discussão e segunda votação do projeto de lei 14/2025, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos, que institui no calendário oficial de eventos do município de Herculândia o Dia Municipal da Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Solicito a leitura, discussão e primeira votação do projeto de lei 15/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, conforme especifica e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e dos seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o projeto de lei número 14. Quem for fazer o uso, fazer a inscrição. Não tendo inscrição, está em votação o projeto de lei número 14. Marcelo. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei número 15/2025. Quem for discutir, fazer a inscrição. Ninguém. Está em votação o referido projeto de lei número 15. Está aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, anunciando em seguida a 31ª sessão extraordinária.
Câmara Municipal de Herculândia, 24/11/2025, 31ª sessão extraordinária de 2025. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para a instalação desta sessão, sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão extraordinária. Solicito a leitura do edital de convocação. Câmara Municipal de Herculândia, edital de convocação. Senhores vereadores, nos termos do disposto no artigo 150, parágrafo 1 e 2 do Regimento Interno desta Câmara Municipal e com fundamento no artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, vimos com a devida vênia perante Vossas Excelências para certificá-las da convocação extraordinária da Câmara Municipal, destinada à respectiva apreciação e votação do projeto de lei número 14 e 15/2025, razão porque fica convocado as sessões 30ª e 31ª sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Herculândia, a serem realizadas no dia 24 de novembro de 2025, após a sessão ordinária, ficando assim Vossas Excelências convocados a participar das referidas sessões nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do Regimento Interno desta Casa. Ciência de todos os vereadores. Solicito a leitura, discussão e segunda votação do projeto de lei 15/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a abertura de decreto suplementar, conforme especifica, e da outras providências. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Ninguém fazendo. Está em segunda votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade. Pessoal, só queria reforçar aqui e relembrar algumas atividades que vamos ter aqui durante essa semana. Amanhã, dia 25/11, teremos a audiência pública, né? Logo mais às 19 horas, tá todos os vereadores convidados e a população também em geral. Também estamos no mês de novembro, né? Novembro Azul, e no dia 26, quarta-feira, teremos a palestra com o Dr. Benjamin para tratar da saúde do homem. Também estão todos convocados e convidados. Qual o horário mesmo aqui? Não colocou? Às 19h30. E também no dia 29, teremos a visita do secretário de Agricultura, Guilherme Piai, que vai estar no nosso município, prestigiando aqui a nossa cidade, que também faz aniversário no dia seguinte. 81 anos vai se comemorar a nossa cidade. E convido aqui todos os nobres vereadores, no sábado, né, do dia 29/11, às 9h30 da manhã, aqui na Câmara Municipal, vamos recepcionar ele, é o secretário de Agricultura, e também a toda a população está convidada, e o pessoal também do agronegócio, das mudas, né? Enfim, toda a população. E
também no dia 29, também, à noite, a entrega da moção da senhora Nadir Biadola, né, na Assembleia de Deus, às 19h30. Os vereadores também, só relembrando, estão todos convidados e toda a população. Eu acho que seria só isso. E nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, informando que a próxima e última sessão ordinária será no dia 8/12. Uma boa noite a todos.